Mas qual é a questão nossa? A questão nossa é que nós não temos uma convergência política em nome do desenvolvimento. A única convergência, se é que dá para dizer, é a convergência da estabilidade monetária. Não pode fazer isso, porque a inflação vai subir. Não é isso? O que assistimos essa semana? Os trabalhadores, que são as vítimas, se transformaram nos responsáveis da inflação. Estão consumindo muito, estão ganhando muito. Está em risco, mais uma vez, o quê? A obstrução da expansão dos investimentos. Se não houver maioria política, não haverá desenvolvimento. Certo? É a política que comanda, não é a economia. A economia é resultado. Qual é a nossa convergência política? Nós completamos 25 anos, de 81 a 2005, com o período histórico de regressão econômica e social somente comparável ao vivido entre 1750 e 1820. Foram 70 anos de estagnação entre o fim do ciclo do ouro e o início do ciclo do café. O que está em jogo hoje? Está em jogo o quê? A possibilidade de transitar essa massa de dinheiro que está no circuito financeiro improdutivo para o investimento produtivo. É uma tentativa de ser feito na democracia. A nossa experiência de desenvolvimento é forjada no autoritarismo. Salvo a Constituição de 88, todos os outros momentos de expansão dos direitos dos trabalhadores ocorreram em períodos autoritários. A CLT, que é um avanço inegável, é de 1943, sob o Estado Novo, de 37 a 45. A expansão dos direitos sociais e trabalhistas para o campo, o fundo rural, benefício de prestação continuada, ocorreram no regime militar. O que eu quero dizer em síntese? O desafio é fazer essa transição, esses 40% do dinheiro de cerca de 20 mil famílias que está no sistema financeiro, caminhar, transitar para o investimento produtivo. Como fazer isso numa economia de mercado? Os capitalistas, os que têm dinheiro, tomam decisões olhando dois sinais. O primeiro é a preferência pela liquidez, isto é, quem tem dinheiro quer ter dinheiro líquido, na forma líquida. Se ele tomar uma decisão de construir uma fábrica, um prédio novo, contratar trabalhador, isso faz com que o dinheiro líquido fique agora em algo concreto, que é difícil de se fazer. Então, há uma preferência pela liquidez. O que determina a preferência da liquidez, maior ou menor, dos capitalistas? É a taxa de juros. Quanto mais alta a taxa de juros, maior a preferência por deixar o dinheiro no banco. Qual é o segundo sinal? É a chamada eficiência marginal do capital. O que é isso? É quanto o capitalista espera ganhar uma vez investido. Se eu tirar o dinheiro do banco, que eu ganho lá 13%, se eu aplicar em que setor, quanto é que eu vou ganhar? Vou ganhar 14, 15, 20, etc. A eficiência daquele capital investido produtivamente. Para que o capitalista tome essa iniciativa, ele precisa saber, em primeiro lugar, se ele fizer essa decisão de investir, se vai ter crescimento. Porque a decisão de investimento é uma conversa com o futuro. Eu vou tomar uma decisão hoje para algo que vai acontecer daqui a 2 anos. E aqui que vai ter 2 anos? Vai ter recessão? Imagina, eu vou abrir uma fábrica de cimento e daqui a 2 anos tem uma profunda recessão. Eu perdi meu dinheiro. Ele precisa agora de uma garantia política de que vai haver crescimento. E isso é uma inovação do segundo governo Lula, que não tem meta alguma, fora as metas econômicas, lá da inflação e do superávit primário, mas tem o compromisso político de que o país vai crescer 5%. O ano passado isso ocorreu, esse ano vamos arranhar. O ano que vem, não sabemos. Mas há o compromisso político de crescer 5%. 2, se eu quiser investir numa nova fábrica, vai ter estrada? Vai ter infraestrutura?
Certo? É aí que entra o PAC, o Plano de Aceleração do Crescimento, com todas as suas dificuldades. Porque, veja, por que temos o governo Lula? Porque nós passamos antes pela experiência neoliberal. Eles destruíram o Estado. Eles eliminaram 2.500.000 empregos públicos. Eles engessaram o governo. Em 1980, o Estado brasileiro tinha 10% do total de ocupados eram funcionários públicos. Hoje nós temos 8% dos ocupados são funcionários públicos. Se fizermos uma enquete, possivelmente vai dizer, olha, tem muito funcionário público no Brasil. Que é isso? Nos Estados Unidos, há quase 17% dos ocupados são funcionários públicos. Na Europa, 25% dos ocupados. Então, precisa uma recuperação do Estado. O PAC aponta um pouco nessa direção. É a questão da energia e da infraestrutura. Mas isso não é tudo. É fundamental ter alguma política de orientação para a grande empresa, para a pequena empresa. O Brasil quer ter grande empresa? Se são 500 grandes empresas no mundo, quantas o Brasil quer ter? Ou não vamos ter empresa grande? Vamos deixar aqui com o capital estrangeiro as empresas grandes. Os chineses querem ter, das 500 grandes empresas, 150. Nós temos 5. Vamos ficar nas 5? Ou vamos ter um projeto para as grandes empresas? Quais grandes empresas? Como fazer? Esse é um trabalho do BNDES, da política de desenvolvimento produtivo. Mas é só a grande empresa e a estrutura das micro e pequenas empresas vão ficar no prejuízo, no atraso? Não, tem que ter uma política. Então. E além disso, se vai ter então expansão econômica, se vai ter a política de desenvolvimento produtivo, como fica os trabalhadores? Aí entra o Plano de Desenvolvimento da Educação. A maior construção histórica de escolas técnicas, universidades, pouco, tá certo? Um país tem poucos jovens, tem 13% dos jovens de 18 a 24 anos na educação, mas o esforço sendo feito vai significar mais 1 milhão na rede pública. Isto é pouco quando se compara, não é, o desejo nacional, mas não é pouco quando se percebe de onde surgiu a experiência dos governos democráticos desse período atual, que é um resultado, não é, da catástrofe do neoliberalismo. A solução de um projeto para os próximos 10, 20 anos significa, em primeiro lugar, a meu modo de ver, alguma convergência política. Sem convergência política, podemos ter o melhor programa, o melhor plano do país. Mas não superaremos os obstáculos que estão colocados frente à transição do centro dinâmico dos Estados Unidos para a China, frente ao poder econômico das grandes empresas e frente, não é, à tragédia ambiental que estamos assistindo. São questões, evidentemente, que não podemos resolver em tão pouco tempo, mas alinha a perspectiva de que é possível dar um salto de qualidade, com luta, com disposição, porque essa continua sendo o melhor caminho para melhorar o padrão de vida dos trabalhadores. Muito obrigado.